Ótimo, gente. Então, vamos lá. Então, pessoal, que bom que deu para vocês se conhecerem rapidamente, né? A gente sabe, pelo menos troca o contato, agora fala no WhatsApp, no chat, aí vocês vão se conhecendo um pouco mais, mas a gente vai ter uma atividade no final ali para terminar esse momento, que vai ser bem bacana. E, bom, sem mais delongas, quero então trazer aqui a fala para a Célia e para Carla, que vieram hoje aí trazer um tema muito especial, que é esse tema de mobilização de stakeholders. A gente sabe que para trabalhar com impacto social, o início de tudo é um processo de conscientização, é um processo da gente colocar todas as pessoas na mesma página, né? E trazer para objetivos comuns, trazer para causas comuns. Isso se dá por um processo, né, de escuta, um processo de mobilização, um processo aí que elas vão trazer muitos detalhes aí para nós da experiência, da vivência delas. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, agradecer demais a presença de todo mundo que está aqui comparecendo para a gente trocar, para a gente aprender juntos, poder fazer perguntas, poder relatar nossas experiências, e agradecer especialmente a Célia e a Carla, que estão aqui com a gente hoje, né, disponíveis para compartilhar essa experiência, para, né, compartilhar esse conhecimento gigantesco que elas têm, e a gente fica muito feliz que esse nosso ecossistema tem isso muito presente, né? A gente poder aprender com quem tem tanta experiência, com quem viveu tanto, com quem tem tanto para trazer. Então, Célia e Carla, muito, muito obrigado por estarem trazendo aqui para a nossa comunidade, para a nossa rede Agro, esse conhecimento, essa experiência toda. E vou passar para vocês, então. Célia, você quer começar, né? Boa noite a todas e todos, é Bem-vinda. um prazer, super obrigada pelo convite, Alexandre, Alex, Thalita e Ana. Não é só vocês que vão ter que se apresentar. Eu vou fazer aqui um tiro de 30 anos em 2 minutos, tá, gente? Mas eu vou pedir só para Thalita, se você puder já compartilhar aqui comigo. Que eu posso. Aí, Vocês estão vendo estamos já? vendo a sua tela. Uhum. Pronto. Então, super obrigada, Thalita. Então, obrigada aí a todos. Eu vou tentar falar bem rapidinho um pouquinho sobre a nossa trajetória. Então, eu sou a Célia Cruz, sou diretora do ICE, mas eu vou tentar trazer numa jornada de 30 anos com um pouquinho dessa rota de que a gente aprendeu, que conceitos que foram me agregando. E é difícil eu falar antes da Carla, porque a Carla é a chefa, a Carla é minha senior advisor, mas é melhor eu falar primeiro, menorzinha, antes dela, depois ela brilha aí com vocês, tá? Então, acho que assim, a minha primeira fase, gente, foi uma fase, deixa eu até pôr meu timing aqui, começando, foi uma fase de olhar muito para o fortalecimento de ONGs, e foi fazendo minha vida inteira, tem muito trabalho voluntário e muito estudo, tá? Eu sempre vou me complementando. Então, eu digo que fazer trabalho voluntário sempre me abriram portas das minhas próximas fases. Eu fui estudar no Canadá, parte do meu mestrado, fazendo mestrado na GV, e lá eu conheci esse campo aí do terceiro setor, fortalecimento das ONGs, a gente nem chamava terceiro setor, tá, gente? Eu estou falando aí de 93, fui trabalhar na Ópera de Toronto com captação de recursos, voltei para o Brasil e fui trabalhar na GV com captação de recursos, mas ao mesmo tempo, num patrocínio ali da Fundação Kellogg, que era a Carla do Prá, a GV recebeu um recurso para fazer o primeiro curso de gestão de ONGs no Brasil. E eu ajudei a montar esse curso e toda a parte de captação, mas também toda essa trajetória aí de pensar os módulos, um pouco na linha do que vocês estão passando por aqui, só que anos atrás, né? E depois eu fui para o IDE, onde a Carla era diretora, trabalhar com o conceito de fundações comunitárias, investimento social privado. Então, acho que, assim, para mim, essa primeira fase aí de conceito foi muito conceitual, né? O que é esse terceiro setor? Como que ele é no mundo? O que é ser voluntário nesse terceiro setor? Investimento social privado, que é esse ISP, né? Então, o que é esse investimento social privado? Era ainda a conceituação desses termos, o GIF tinha acabado de nascer,
responsabilidade social corporativa, que era o ethos, trazendo para as grandes empresas. Então, parece longe hoje, né? Mas eram organizações criadas pós-ditadura militar, assim, muito se inspirando até nos Estados Unidos, que organizações que a gente precisava criar. Meu segundo bloco, eu falo que é o bloco assim, de olhar para empreendedorismo social. Então, eu era voluntária da Ashoka, e daí me convidaram para ser diretora da Ashoka Brasil e Paraguai. E, opa, eu não contei meu tempo aqui, gente. Então, assim, mais rápido aqui. Fui ser diretora da Ashoka Brasil e Paraguai, depois eu fui para a Ashoka Global, em Washington, já olhando para 2.000 empreendedores sociais no mundo, suas conexões, como aproximá-los, e depois, então, fiquei nos Estados Unidos, depois Canadá, já como diretora da Ashoka Canadá. E eu acho que aí, para mim, vem muito dessa questão, puxa, uma ideia inovadora que podia virar uma organização com escala, sempre pensamento sistêmico, né? Como é quem está influenciando essa minha ideia inovadora, impacto social em escala. Daí tirei um sabático e da Ashoka Global, Canadá, tal, eu fui para uma outra temática, que é onde eu estou hoje, que é o ICE, Investimentos e Negócios de Impacto, e foi uma agenda que eu acabei conhecendo no Canadá, e daí tive o privilégio de trazer para o ICE já há 10 anos atrás, e a gente viu muito esse campo crescendo, né? Eu acho que aí, com uma abordagem, para mim, fui para um outro lugar de uma ideia inovadora que podia fazer uma transformação em escala, como é que a gente percebe inovações sociais, como é que a gente percebe a potência de fazer impacto colaborativo, pensar junto com outros, e é nessa abordagem aí que eu trabalho muito com o ICE, mas, claro, carregando todas essas abordagens anteriores. E pauso aqui para continuar essa conversa daqui a pouco. Legal, Célia, muito obrigado, que bacana, trajetória rica demais. Bom, passo para a Carla, então, agora, para ela trazer um pouquinho aí dessa trajetória dela aí, que vocês já, dá para ver que tem uma longa trajetória juntas. Boa noite a todas e a todos, muito feliz de estar aqui. Bom, eu tenho que começar me apresentando como a mãe da Thalita. Vocês estão vendo aqui que tem aqui o mesmo sobrenome, então eu estou super emocionada, super orgulhosa de estar aqui na Água Social. Então, obrigada, Alex, Alexandre, Ana, por terem, enfim, nos convidado para estar aqui, e obrigada, filha, por esse convite aí também. Foi fácil, né? A Célia já pôs tudo na linha do tempo, né? Então, eu posso contar a minha trajetória com esse pano de fundo, mas é importante também contar para vocês que eu sou nascida na Inglaterra, eu sou criada no Brasil, meu pai era inglês, minha mãe era brasileira, e dessa mistura, né, das duas culturas, nasce essa inquietação muito grande em mim dessa questão da desigualdade social, né? E eu fui trabalhar, eu tive o privilégio de poder estudar na Inglaterra, né, na faculdade. Lá foi a primeira vez que eu ouvi o termo organizações sem fins de lucro, nem sabia o que era isso, o terceiro setor, falei, qual é o primeiro, qual que é o segundo, enfim. E aí me apaixonei pelo tema. Fui trabalhar na Fundação Kellogg, como a Célia contou. Eu não sabia que a gente tinha entrado na talvez melhor fundação dos anos 90, aqui fazendo muitas inovações no Brasil e em outros países da América Latina. E depois de 6 anos trabalhando lá, tive essa oportunidade de empreender também com o Dr. Marcos Kissel no IDES, e de lá, depois de 6 anos, eu fui convidada para trabalhar numa empresa, então, que é a Mover, hoje em dia,
essa carreira, eu acho que ela é muito emblemática também dessa linha do tempo que a Célia trouxe, né? Então, o que era antigamente, no início dos anos 90, o Muro de Berlim, entre o que é a área social e o que é a iniciativa privada, a gente começa a ver essas agendas ficando cada vez mais misturadas, né? A partir do ano 2004, 2005, 2006, e a gente vai vendo essa complementariedade. Hoje eu estou no Instituto Intersemente, é um instituto ligado à empresa, né, uma cimenteira, faz mineração hoje em 14 municípios de pequeno e médio porte no Brasil, e outros 4 países. A gente está em 3 países da África, não em Angola, mas vizinhos aí. Nós estamos em Moçambique, África do Sul e Egito, e além disso, Argentina. Então, muito prazer de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema de empreendedorismo social, impacto positivo, o papel das empresas nessa história toda, e a grande convite, né, à inovação social, porque como a Célia também sempre nos ensina, os problemas são complexos e grandes demais para a gente achar que um único setor vai ter a resposta, e sim, como ela bem disse, é na colaboração, é nessa co-construção que a gente vai vendo, né, cada vez mais a potencialidade de novas soluções virem para resolver problemas mais antigos. Muito legal, Carla, muito, muito bacana. Obrigado por compartilhar a trajetória. Bom, muito bem. Hoje a gente então vai falar um pouquinho sobre essa questão da mobilização dos stakeholders, né? Célia, volto contigo agora? Sim, cá Então, estamos. ótimo. Como eu passei do meu tempo, em vez de usar 15 minutos, eu vou tentar usar aqui só 10 para a gente Não, fique tranquilo, não tem mais problema, a gente dá um tempo para adequado, vai. conversar aqui. Não, Tá ótimo. bom, eu acho que assim, eu gosto muito dessa reflexão de mobilização de stakeholders, né? Eu acho que como identificá-los, como que a gente pensa em desenvolver, a gente faz com muita mobilização, mas tem alguns aprendizados que a gente vai trazendo, né, no passar do tempo, né? Então, eu, de novo, a partir de algumas práticas, eu vou trazer alguns exemplos também, tá? Então, e vou aproveitar e daí trazer alguns conceitos aí que para vocês talvez já tenham, né, já estão acompanhando, né? Então, nessa questão de mobilização de stakeholders, eu queria trazer um pouco um olhar, né? Eu acho que vocês já estão conhecendo o conceito de negócios de impacto, e que, para nós, né, a gente que vem do terceiro setor, a gente viu muito o nascimento desse setor aí, ou dessas áreas de terceiro setor, de negócio de impacto, como um grande aliado para mais e mais impacto social, tá? Então, eu acho que a primeira questão que, para mim, eu queria trazer é que, para nós, esses negócios de impacto, eles estão sempre buscando ter um produto, um serviço que resolve um problema social, traz uma lógica de medir impacto, traz uma lógica econômica, mas sempre muito aliado com o terceiro setor e com as políticas públicas. Eu quis trazer aqui de um ecossistema que o ICE, como está focado desde 2010 nessa agenda, a gente sempre mira muito quando a gente vai falar com quem que eu vou trabalhar, qual é a mobilização de stakeholders que eu vou fazer, e para tudo a gente olha um pouco esse desenho de ecossistemas, que tem muita gente, né, atuando em qualquer problema que você escolha, né, algumas pessoas aqui trabalhando com o tema, o problema da questão, às vezes, da inclusão da deficiência, o problema da política pública com a deficiência, com a educação, etc. É sempre bom a gente escolher um determinado problema e tentar entender quais são os atores. E aqui é só um exemplo, gente, quando a gente olha para esse ecossistema de negócios de impacto, a gente olha que tem atores que estão executando, né? Então, que pode ser uma ONG executando um negócio, uma cooperativa, um negócio com distribuição de dividendos, um negócio com não distribuição de dividendos. Tem gente que entra com dinheiro, são os investidores aqui embaixo, e tem
o que a gente chama aí os dinamizadores, que conectam quem tem dinheiro com quem está empreendendo soluções inovadoras. Tudo isso para mostrar que tem muitos stakeholders em qualquer escolha que vocês façam para qualquer problema social. Eu acho que o importante, às vezes, é a gente focar um determinado qual o problema que eu vou conseguir resolver, não dá para resolver todos os problemas do mundo, e a partir de uma lógica mais clara de que problema que eu vou tentar solucionar, eu tentar enxergar, né, com uma lente mais sistêmica, quais são cada um desses stakeholders que tem alguma potencial de intervenção, que poderia romper uma determinada barreira para a gente sair daquele desafio e poder ir para um salto de atuação. Então, aqui é só uma imagem assim, para mostrar que reflexões de ecossistemas, de pensamento sistêmico, é sempre muito bom a gente tentar entender que atores que estão atuando nesse tema. E aí, eu peguei 3 exemplos aí da minha jornada já no ICE, para mostrar um pouquinho quando a gente faz uma atuação tentando, né, identificar stakeholders, mobilizar stakeholders, entender qual que eles são envolvidos. Tem 3 exemplos que depois eu vou colocar no link para vocês. O primeiro foi quando a gente fez um trabalho mais de conceituação do que são negócios de impacto. A gente fez 2 vezes isso, bem no começo, quando a gente chegou no ICE, em 2014, e a gente fez de novo uma nova leitura em 2019. Mas, assim, convocando 150 pessoas para tentar entender o conceito, como é que eles trabalhavam, e aí, de uma leitura de muitas vozes, esses 4 eixos. O que são negócios de impacto? Então tem que resolver um problema social. Tem que... A gente foi escrevendo também o que não era negócio de impacto. Então, todo negócio que é feito por empreendedores negros é um negócio de impacto? Não, não obrigatoriamente. O negócio de impacto ele tem que ter um produto, um serviço que nasce, é o core do negócio para resolver um problema social. Tal. Então, aqui um jeito de trabalhar, até conceitualmente, às vezes vocês vão fazer publicações, e é muito bom você ter abrir plataformas de escuta, mas tentar, na linha de diversidade de stakeholders, às vezes é trazer vozes mais diversas, como, por exemplo, vozes da comunidade. Às vezes é de setores diferentes comentando. E muitas vezes é qual o percentual de cada grupo, porque não adianta eu falar, eu tenho de todos os setores, mas eu tenho daí 100 pessoas no setor privado e 2 na sociedade civil organizada. Vai dar uma disparidade na leitura dessa escuta que você faz de uma mobilização de stakeholders, né? Acho que o segundo bloco aqui que eu coloquei foi as recomendações que a Aliança faz, né? A Aliança pelo Impacto é um movimento que está sediado dentro do ICED, mas ele busca ser um movimento mais nacional, e acho que o grande papel que ele fez foi ser um articulador para construir uma visão comum de vários atores do ecossistema. Então, a gente começou lá atrás, em 2014, a gente se reunia a cada 15 dias, depois a cada mês, com um monte de gente para dizer qual é a nossa visão comum, que problemas que a gente tem. E a gente tinha de BNDES, SEBRAE, ONGs, aceleradoras, incubadoras, governo e tal, e aí a gente construiu uma visão comum e gerou recomendações para, naquela época, 2015 e 2020. As primeiras recomendações, elas nasceram muito por stakeholder, então, assim, recomendações para famílias de alta renda, recomendações para governo, recomendações para fundações, e foi uma primeira leitura sistêmica, colaborativa, com essa diversidade de atores, mas foi uma primeira. E aí a gente monitorou ano a ano essas recomendações. Depois a gente lançou novas recomendações, eu pus 22, 25, mas na verdade 2020, 25,
são 9, mas daí elas já nasceram com um pensamento mais sistêmico. A gente decidiu focar no problema dos dinamizadores do ecossistema, e aí a gente gerou 9 recomendações com um olhar mais sistêmico. Precisamos construir ecossistemas locais, precisamos fortalecer dinamizadores, precisamos trazer a voz de empreendedores de periferia ou de comunidades mais vulnerabilizadas, tal. E aí lançamos essas novas recomendações com muita escuta. Fizemos também, utilizando a metodologia da teoria U, trazer essa diversidade com uma curadoria muito cuidadosa de ter vários representantes para prototipar em cima dessas recomendações. Então, de novo, né, um cuidado de garantir essa diversidade de stakeholders, de convidar e garantir percentuais. Cada vez mais, eu acho que no Brasil, muito mais consciente, né, dos nossos desafios raciais, de gênero, garantir muito essas vozes. Temos um racismo estrutural nesse país, temos problemas enormes na questão de gênero, vamos cuidar disso. E, por fim, o ICE está lançando agora uma coalizão pelos ecossistemas de impacto, que a gente deve ir para 5 cidades, uma em cada região do Brasil, e aí a gente fez um trabalho bem grande de pensar, quando eu vou trabalhar num ecossistema local, quais são esses stakeholders que eu preciso mobilizar e eu preciso fazer intervenções para eles. Como eu vou daí trabalhar com 5 ecossistemas, a gente fala que a ideia é criar Vale do Silício, eu preciso trabalhar com 3 aceleradoras incubadoras por localização, eu preciso trabalhar com um observatório que mostra indicadores, com pelo menos 2 universidades, 6 organizações estruturantes, uma por cada cidade, pelo menos 2 grandes empresas, pelo menos 50 pequenos negócios e trazer o gestor público. Então, nesse caso, a gente olhou sistemicamente para o ecossistema e criamos essas intervenções por stakeholders, e aí a gente vai trabalhar com cada um dos stakeholders. Usei 9 minutos, pauso aqui, para daí passar para a Carla e dar mais tempo da gente conversar. Acho que deu um pouco esse panorama, né, de várias formas em que o ICE trabalha com diferentes stakeholders, e aí eu poderia falar muito mais, tá, gente? Porque a gente trabalha com academia, a gente trabalha com famílias de alta renda, famílias empresárias, com aceleradoras e incubadoras, mas acho que essas intervenções usaram mais esse olhar multi-stakeholder e esse cuidado na seleção. De volta para você, Alexandre. Célia, que legal. Eu estou fazendo na função aqui de umas coberturas pelo Instagram e, olha, já dá insights super bacanas, né? Essa questão da escuta, essa questão de ponderar muito bem, né? Os stakeholders, não é só trazer todo mundo, né? Mas a quantidade mesmo e a representatividade de cada stakeholder, esse aspecto de escutar e construir conceitos em conjunto e conseguir mobilizar em agendas comuns claras. Nossa, experiência riquíssima, que bacana. Carla, passar para você, então, contar um pouquinho de algumas histórias aí sobre esse tema, e depois a gente abre para perguntas aí, a gente vai, né, bater um papo que vai ser muito bacana. Legal, obrigada. Eu vou contar, eu acho, um pouco mais a experiência, então, desde o ponto de vista de uma grande empresa, como eu falei para vocês, eu trabalho na Andrew Cement e somos uma cimenteira e temos que fazer gestão de públicos de interesse o tempo inteiro, porque nós estamos essencialmente em comunidades de pequeno e médio porte, que já têm passivos sociais, né, antes da nossa chegada, mas é claro que uma empresa do tamanho, né, de uma cimenteira que ocupa muito espaço, depende daqueles recursos naturais para fazer a sua atividade comercial, ela tem um impacto local muito, muito relevante. Então, saber reconhecer, né, e talvez na tentativa de reconciliar, né, os diversos interesses e expectativas que tem
com todos os públicos com os quais a gente se relaciona, é um pouco o papel que, ao criar o Instituto, a gente ficou incumbido aí de ser um pouco essa inteligência social de como fazer isso na prática, como fazer essa gestão desses públicos que nos impactam e com os quais a gente também gera impacto. Antes de explicar ou contar algumas histórias, eu queria passar um vídeo institucional, tem 2 minutinhos, explica a nossa forma de fazer essa ação na localidade. Eu vou tentar fazer isso daqui do meu computador, mas eu realmente não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, mas Carla, só vou tentar. um pontinho, quando você for no compartilhar a tela, Share ali no sound. cantinho, é isso, exatamente. Já foi. Ótimo. Vamos ver. Como colaborar para vivermos em um mundo melhor? No Instituto Intersemente, contribuímos desenvolvendo e apoiando ações que visam a promoção de práticas comunitárias. Para isso, implementamos o investimento social privado nas empresas Intersemente, em prol do desenvolvimento sustentável das comunidades onde estamos presentes. Fortalecer os vínculos, valorizar os ativos locais, articular parceiros e formar redes de colaboração são nossos principais objetivos e a essência de nosso modelo de atuação. As áreas de atuação do Instituto Intersemente se dividem em 2 eixos: desenvolvimento comunitário e negócios de impacto. Nossa estratégia de atuação está alicerçada em 3 instâncias: cívicos, CDCs e GAIVs. Alguns GAIVs se dedicam a ofertar práticas esportivas ou culturais, promovendo uma experiência rica em valores para crianças e adolescentes. Outros se voltam para o compartilhamento de suas diferentes habilidades e conhecimentos para apoiar e fortalecer instituições sociais que atendem a comunidade. As boas práticas iniciadas no Brasil foram compartilhadas e hoje a estratégia de investimento social está presente em todos os países onde há unidades de produção. A capacidade de mobilização social das equipes extrapola muros. E com um modelo que valoriza parcerias, as iniciativas se inseriram nas culturas das diferentes localidades. O voluntariado liderado pelos nossos profissionais tem promovido transformações e mudado histórias, e ainda inspirando a participação cidadã continuada. O nosso investimento social se soma a diversas iniciativas locais para promover o direito à proteção, saúde, segurança, educação, trabalho e cultura. A atuação alinhada às políticas públicas locais garante que a prática aconteça de forma continuada e promova a transformação cultural, social e econômica. Prezamos pela autonomia de nossos profissionais e incentivamos iniciativas relacionadas às suas habilidades e interesses. Nossa aspiração é fazer diferente e fazer a diferença. A transformação só é possível porque você acredita no nosso propósito e inspira mais pessoas a caminharem juntas. Bom, isso é um pouco assim como... Eita, peraí que eu acho que entrou alguma outra coisa. Só. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não. Não, Talvez você esteja escutando por causa do... Entrou um segundo vídeo no YouTube lá. Exato. Peraí, ai, meu Deus do céu, como é que eu saio daqui? Pronto, desculpa, gente. Eu falei que eu não era muito tecnológica. Enfim. Bom, um pouco essa, assim, como que a gente põe na prática algumas das palavras-chave, né, que a Célia se referiu, né, de fazer uma coisa mais
colaborativa, escutando, fazendo escolhas, né, de prioridades de atuação. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem, nas nossas fábricas, a gente tem um comitê formado por profissionais da nossa empresa, que tem como missão, é parte da responsabilidade delas, fazer essa interação com a comunidade. Agora, não dá para fazer isso escolhendo, né, aqueles com quem eu acho que eu vou me dar melhor, né, ou com quem eu realmente tenho um impacto, eu gero um impacto mais importante. Então, eu crio um espaço ali, que é o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, e eu chamo várias pessoas do setor público, da sociedade civil, do próprio comércio, se tem outra empresa, a gente convida também. E é nesse espaço que a gente tenta estabelecer em conjunto prioridades de atuação. E isso eu acho que tem duas vantagens muito importantes, né? Primeiro, que a gente acredita, né, que você compartilhar a responsabilidade pela decisão é também compartilhar o resultado, né? E nesse compartilhamento, a gente leva em consideração essas potencialidades que todas essas localidades têm e assume mais um papel de articulação. E eu acho que essa é a arte que a gente vem aprimorando, né? É um desafio grande, porque é bem contra a cultura, talvez, né, de uma empresa que é mais hierarquizada, e aqui a gente está num espaço de grande escuta e colaboração, para poder definir, por exemplo, num grande dia de mobilização, que a gente acaba realmente trazendo muitos parceiros em torno do Dia do Bem-Fazer, que é um dia de voluntariado, e, na verdade já é o mês do bem-fazer, porque a gente já começa bem antes, o que se vai fazer, né? Se você vai recuperar um espaço público, essa é uma decisão que é tomada coletivamente, um planejamento que é articulado com 2 ou 3 meses de antecedência, e aí o que a gente já percebeu é que os frutos, né, de uma intervenção coletiva dessa é que ficam. A gente já cometeu erros no passado de querer tomar a decisão, ser o centralizador ali da ação, e o legado não fica, né? Fica sempre a expectativa, então, que a empresa mantenha, né, aquele espaço público funcionando, mas quando você muda essa estratégia, né, para uma coisa que vai ser um bem público, e você envolve as pessoas que são os públicos de interesse, é isso que a gente entende como stakeholders, né? Elas realmente são aquelas que daí têm um interesse em manter, seja aquele espaço recuperado, né, por mais tempo. Em São Miguel dos Campos, né, em Alagoas, a gente começou uma ideia dessas com a iniciativa de um grupo de funcionários que amam skate e queriam uma pista profissional de skate para poder fazer as competições. E aí, justamente ao envolver outras pessoas, a Secretaria de Esportes já estava com um planejamento de fazer alguma recuperação naquela região, naquela cidade. A gente foi unindo aí peças e interesses de diversos para transformar um espaço público com uma pista de skate, com um parquinho para crianças, com uma área de exercícios para os idosos, né? Com rampa de acesso para as pessoas com deficiência ou com cadeirantes, para justamente ser ali uma praça cada vez mais inclusiva, né? E aí, eu acho que relendo um pouco o que hoje de manhã a gente recebeu de várias perguntas de vocês, né? Fiquei refletindo muito sobre aprendizados, né? O que a gente aprendeu nesses anos que a gente vem trabalhando nessas comunidades, não só o Brasil, né? Como vocês viram, a gente teve o privilégio de levar esse modelo de atuação para outros países também. Eu digo que ele é a prova de culturas, apesar dele ter tempos, talvez, de maturação diferentes, né? Em cada uma das localidades. Mas acho que o primeiro aprendizado é exercitar o desprendimento da sua ideia original, né?
vai ser muito melhor quando você lança a semente da sua ideia, mas permite, de fato, que outros co-construam, né? E muitas vezes é difícil, muito mais fácil falar do que fazer, né? Porque às vezes a ideia já foi gerida dentro de um grupo de pessoas ou da própria instituição durante muito tempo, e quando ela vem à vida, né, você abrir espaço, né, e talvez abrir mão de alguns aspectos daquela ideia, custem, mas no fundo a gente já aprendeu que desse jeito você logra mais colaboração e compromisso, né? Também desprender-se dos resultados quase que previsíveis, né? A gente tem uma ideia de uma intervenção, você quer um resultado no final daquilo. E a gente também já aprendeu muito mais nesses processos de intervenção social, valorizar realmente o processo, e o resultado positivo, ele quase vem naturalmente, porque tanta gente boa trabalhando junto, né, em prol de uma causa comum, que é difícil você ter um resultado que não vai ser bom, né? Pode ficar aquém da expectativa, mas a gente aprendeu que essa capacidade de você também olhar e aí ir adaptando também, talvez, essas expectativas para alcançar um resultado é muito importante. Praticar também a liderança servidora, né? Porque ora vai ser a sua organização que vai liderar, ora vai ser o poder público, ora vai ser uma organização parceira, ora vai ser uma empresa, e isso de ir mudando esses papéis, compreendendo qual é, naquele momento, a sua melhor contribuição naquele processo, exige também um autoconhecimento, né, organizacional bastante profundo, mas é o que a gente também percebe que, quando esses espaços são dados, né, a gente tem uma outra iniciativa de grande mobilização, que hoje a gente é um coadjuvante, né, que é a Semana do Bebê, uma tecnologia do Unicef, que a gente levou também para esses municípios, e antes era muito pilotado pelo Instituto Intersemente, e a gente percebeu que, quanto mais você vai alinhando isso com uma política pública, mais sustentação dessa ação como parte do calendário oficial de atividades, né, que aquele município quer fazer em prol da primeiríssima infância. E você vai mudando o seu papel. Ora era fazer a mobilização, agora é ajudar a monitorar alguns dos indicadores, outra hora é trazer conteúdos do que está vindo de fora, que não dá tempo, né, de todo mundo fazer tudo, né, e ser bom em tudo. Então, eu acho que essa é um aprendizado. E, finalmente, implantar as ações concretas, né? As pessoas se animam quando vão para a ação, assim como são as intervenções, né, propriamente ditas, e celebrar as conquistas. Eu acho que é muito melhor você errar fazendo do que você temer dar o primeiro passo, né? Nunca vai ser perfeito, mas há muito aprendizado a se colher, e já faz 13 anos que a gente faz algumas dessas intervenções, e hoje, quando a gente olha para as primeiras, né, e o que está sendo planejado para essas próximas, a gente consegue perceber esse filme de evolução, tanto na nossa própria postura e também naquela dos nossos parceiros que estão junto conosco, né? Então, acho que essa era a minha contribuição aqui, Alexandre, e deixar aí um tempo para a gente fazer algumas perguntas e interações. Acho que eu e a Célia adoraríamos saber o que vocês acharam de tudo isso que a gente acabou falando, né? Muito bom, muito bom. Nossa, Carla, obrigado. Célia, obrigado mais uma vez. Acho que, né, a gente teve nessas histórias, tanto da coalizão, né, quanto do dia a dia, do modelo da Intersemente em si, né, pontos muito valiosos, né, a questão de trazer os atores, da escuta, de abrir mão dessa decisão tão controlada que muitas vezes está, acho que não é nem só nas empresas, né, Carla? Muitas vezes está dentro de nós mesmos como indivíduos, esse senso de controle, esse senso de controle de resultado, de controle de decisão. Bom, acho que pontos super valiosos.
Pessoal, eu vou fazer uma primeira pergunta, mas só para a gente organizar aqui, quem quiser trazer perguntas, só levantar a mão. Ali tem, então, né, para quem não está acostumado aqui, a gente tem um botão de reações ou reactions, vai estar aqui no Zoom, e a primeira barrinha ali embaixo que aparece é levantar a mão, né? Então, só ir levantando a mão, a gente já vai puxando aqui, mas eu vou trazer uma pergunta que veio até anteriormente no formulário ali, que é a questão de como é que a gente começa mobilizando os stakeholders, né? Então, acho que Célia e Carla, vocês falaram tanto de, né, mobilizar, seja do comércio, seja das famílias com alto poder aquisitivo, seja das grandes empresas, seja do poder público. Como é que a gente começa dialogando com tantos atores diferentes? Como é que a gente inicia esse processo de escuta? Qual que é as dicas, quais são as dicas práticas aí que vocês trazem? Então, eu vou começar por essa. E aí, gente, fica para vocês aí abrirem, levantarem as mãozinhas para as perguntas, e aí a gente segue pelas perguntas de vocês. Bom, Célia, Carla, vamos começar com essa primeira. Bom, a gente começa tão simples nos nossos municípios, tão simples quanto mapeando aqueles que estão conectados, né, a uma causa. Então, por exemplo, a gente começou todo esse trabalho em torno da causa da primeira infância, que nos obrigou a relacionar e fazer consultas bem legítimas mesmo com as secretarias de assistência social, de educação e de saúde. No mínimo, essas três estão envolvidas na primeira infância. Daí chamar as organizações sociais, né? As APAES, muitas vezes, estão muito presentes, têm um papel muito forte, né, nas nossas comunidades, e creches e outras organizações que cuidam, né, da criança. E é muito bacana, eu acho que isso é uma coisa da cultura brasileira, que tendo tido o privilégio de ver isso em outros países, os brasileiros são muito abertos, né? Quando são convidados para uma roda de conversa, digamos assim, né? Com essa pergunta tão simples quanto o que podemos fazer juntos pela primeira infância, as pessoas vêm para dizer o que elas acham, porque elas estão com essa causa, essa batata quente também na mão, né? E a partir disso, então, acho que como é que começa? Começa dialogando com perguntas que você genuinamente tem dúvidas sobre como fazer, e querendo aprender e ouvir da experiência que está acumulada em organizações diferentes, de setores diferentes. Muito bom. Célia? Ela já foi tão completa, né, Alexandre, que... Mas eu acho que talvez minha única reflexão é que você tem um lado, né, do local. Então, trouxe essa experiência e nós, pelo IDES também, quando a gente chegava numa cidade, a gente procurava uma coordenação que ajudava a gente a mapear quem eram os ativos com essas perguntas que a gente tinha para poder completar. Agora que a gente está indo para a coalizão, para as cidades de novo, a gente está buscando, a gente foi conversar com um monte de gente, né? A turma aí de Curitiba foi acionada de monte, né? Alexandre e Alex, né? E aí a gente fez uma planilha mesmo, né? Para dizer, puxa, eu preciso, naquela linha que eu fui mostrando as intervenções, eu preciso enxergar quais são as aceleradoras incubadoras, quais são as universidades, falam de impacto ou não falam de impacto? Quem é o professor que fala de impacto? Gestor público, SEBRAE. Então, a gente fez uma planilha mesmo, com essa reflexão, e pedimos para parceiros virtualmente irem completando essa conversa. Agora a gente vai chegar na cidade, daí a gente tem uma coordenação local, que ele é o grande convocador para convidar essas organizações, e aí a gente fazer um pouco essa chegada. Então, esse é um lado. Quando a gente vai fazer essas escutas mais virtuais, a gente está no momento que o mundo foi para o virtual, né? Então, eu acho que ir aos poucos construindo bons
Eu vou falar, eu sou da geração de banco de dados, né? Eu acho que a gente está agora em gerações de bons CRMs, né? São softwares que ajudam a gente a partir de um banco de dados para começar a ir criando relações e qualificando essas relações, para que, na hora que eu quero fazer determinadas convocatórias, eu consiga rapidamente ir selecionando, né? Se eu vou falar com grandes empresas, puxa, eu tenho esses 3, será que são esses 3? Quem nesses 3? Puxa, eu quero falar com universidade, eu tenho esses 2 professores, eu tenho um reitor. E aí, e puxando um pouco construção, acho que para qualquer organização da sociedade civil, eu brinco que um dos maiores legados que qualquer executivo deixa é deixar um CRM muito bem estruturado, muito bem qualificado, para que a gente possa, nesses processos convocatórios, ativar. E eu acho que daí só complementaria para parar, é dizer que a gente usa a comunicação, né? E sabe que meu forte nunca foi a comunicação, tá, gente? Mas hoje eu acho que a gente tem ferramentas, a gente estava comentando que a Thalita foi na Expo Favela, logo postou no Instagram, logo postou aqui, mandou o vídeo para mim, eu mandei para outra pessoa. Existe uma leitura de que quando você tem, né, visões comuns, né, então, de tentar construir, entender qual o problema que nós todos estamos fazendo, a gente precisa alimentar todas essas pessoas com muita comunicação. Então, que avanços que a gente fez? Quem que a gente está mobilizando? Quais são os atores? Então, e é uma energia, né? Assim que hoje, se por um lado está mais fácil, existem muitas outras técnicas, né? Estamos aqui aprendendo marketing digital, caríssimo, tal. Como é que eu aprendo com a minha equipe a usar essas ferramentas para o tempo todo alimentar esses ativos que a nossa organização foi adquirindo? Ativos, quando eu digo, pode ser pessoas, pode ser organizações, tal, mas a gente precisa alimentar para que todo mundo esteja enxergando nem um norte comum, mas enxergando um impacto comum e como que a minha atividade se complementa da Carla, se complementa a agrosocial, para que a gente possa também ser mais colaborativo nessa visão, né? Então, comunicação, acho que é fundamental hoje em dia para a gente ir junto para a mesma direção, ou para corrigir rumos, né? Muito legal. Nossa, esse ponto aí da comunicação, acho que poxa, dica bem valiosa, assim, né? Porque às vezes a gente até mobiliza as pessoas, vai lá, conversa com todo mundo, mas às vezes o processo mesmo é demorado, né? E aí você fica 1, 2, 3 meses sem falar com ninguém, aí a pessoa, eles vieram e agora já não querem mais nada, né? E aí você esquece de comunicar efetivamente que os trabalhos estão avançando e que as coisas estão andando, né? Muito legal esse ponto, sério, muito bom. Bom, Ana e depois Renata, e quem quiser aí, gente, já vão levantando a mão, não sejam tímidos aí, que depois sempre fica um monte de mãozinha levantada no final, porque não deu tempo de perguntar, né? Sempre assim. O primeiro ponto era esse, gente, precisa aproveitarem que, assim, eu poderia monopolizar as perguntas e ficar aqui fazendo várias. Mas a primeira que eu queria fazer, e depois eu queria ler uma que o Tobias deixou no chat e pediu para que eu lesse, mas a primeira é quais os critérios vocês costumam utilizar para lidar com os conflitos que acontecem nessa gestão entre os stakeholders, né? Assim, quando os interesses são muito divergentes, quais são os principais métodos? Acho que de uma forma bem prática mesmo, assim, para conciliar esses interesses e conseguir progredir nos trabalhos. Acho que conflito de interesse é parte de gestão, né, de públicos de interesse, lógico. Agora, eu acho, assim, a arte é tentar perceber e identificar o que mais nos une do que nos aparta, né? Então, se você tem um grupo de organizações e pessoas interessadas por uma causa comum, seja habitação, primeira infância, educação, seja o que for, né? Negócios de impacto. Então, vamos partir daquilo que nos une, né? O que cada um de nós traz para a mesa, digamos assim, para construir em conjunto.
E, às vezes, aí as diferenças, né, dos pontos de vista e dos conflitos vão se resolvendo nisso, porque o macro é maior, e às vezes chega um ponto em que não tem mais diálogo, então aí é um grande extremo. O que eu acho que a gente aprendeu é ir aprimorando esse espaço do diálogo e da escuta. É uma arte também, né? De conseguir tirar o barulho do que aquilo que a gente não está... Bom, se a gente não está combinando com nada, então por que a gente está aqui tomando um café, né? Então, assim, não, mas tem uma coisa que nos une. Nós todos estamos em prol desta causa. Então, tudo bem, o seu ponto de vista pode ser esse, o meu é esse, e vamos ver onde é que a gente se complementa. Então, também é muito útil ter ferramentas, né, de construção desse diálogo não violento, de você estabelecer prioridades. Muitos dos nossos processos de planejamento das mobilizações locais vão com aquelas bolinhas mesmo, né? Porque tem uma lista de quem quer ser o ator principal, né? O seu receptor principal daquela ação. Então, vamos lá, vamos votar, então, com o que a maioria aqui está querendo. Então, eu acho que é um exercício que tem várias técnicas muito mais sofisticadas do que essas, né? Mas que ajudam os grupos a olhar o que as une mais do que o que elas têm de... Muito bem. Quer trazer a do Tobias agora, Ana? Eu acho que a Célia ia falar. Desculpe. Não, eu ia justamente se essa pergunta que está aqui no chat do Tobias, eu posso responder direto, é isso? Pode sim. Então, primeiro, Tobias, eu acho que eu eu acredito muito que sociedade fortalecida depende de uma sociedade civil organizada fortalecida, né? E acho que a gente tem que ver, assim como tem gente contra a vacina, tem gente contra as sociedades, as ONGs, né? Eu acho que é um pequeno grupo, né? Ou um pequeno grupo cego, né? Porque não dá para, né? Se você falar amanhã eu vou... Todas as ONGs do Brasil, são 780 mil ONGs, é um número que eu tenho do IPEA. Então, a sociedade civil organizada ela é muito complementar. Eu não acho que é só a suprir a ausência do Estado, mas a fazer com o Estado, a fazer com o setor privado, a fazer com outras ONGs, né? Então, eu acho que o papel da sociedade civil das ONGs é muito forte no Brasil e no mundo, né? Então, a Carla também já morou fora, eu também morei fora, assim, você vê que, assim, estados inovadores trabalham muito com ONG. Recentemente, eu falei com a Tatiana Schor, que é secretária de Desenvolvimento de Manaus, e ela fala o seguinte, ela fala, puxa, é muito difícil você ser inovador na gestão pública, porque você vê uma inovação de um aplicativo para a escola pública nessa crise, ou para o serviço público de saúde, é difícil. Eu estava ouvindo hoje, né, a questão de telemedicina, é muito difícil, muitas vezes, você conseguir implementar, porque a gestão pública é lenta, ela tem processos fiscalizatórios, não adianta ser uma inovação, eu preciso provar, porque se eu vou fazer uma concorrência e eu aprovar aquele negócio, o negócio depois não é o melhor, eu posso ser processado. Então, para um gestor público, é muito importante ele enxergar e saber colaborar com a sociedade civil organizada, colaborar com o negócio de impacto, tá? E muitas vezes, se ela não pode pagar, vai para o investimento social privado como o Instituto Intersemente e tenta inovar, né? Eu acho que, às vezes as fundações elas estão aí para testar determinadas ferramentas e, pós-testar, esse setor público passa a poder comprar, né? Então, eu acredito muito, seja para complementar a ausência em determinados lugares, né, seja para trabalhar junto, né? Eu acho que hoje a gente enxerga muito essa força, né? E gestores públicos inovadores deveriam trabalhar. Então, assim, saiba que são muito poucos, mas são poucos que verbalizam muito o preconceito às ONGs, então é uma
uma briga, né, assim, que nos gasta energia ter que ir contra essas pessoas e a negatividade que essas pessoas falam em relação às ONGs. É gente que não entende que tem 780 mil ONGs trabalhando para o impacto social mais amplo. Então, é isso. Muito bom. Bom, tem aqui na sequência, pelo menos aqui para mim, está aparecendo a Melissa, lá de Floripa, da Vitrine Solidária, que é um negócio social muito bacana, né, Melissa? Sim. Eu acho que era a Renata na frente, mas tudo bem, vamos lá, eu faço a minha. Para mim apareceu aqui. Bom, desculpe aí, então, Renata. Mas vamos lá. Como explicar para a pessoa que um trabalho voluntário é um trabalho? É um trabalho como qualquer um, entendeu? Porque as pessoas acham, vou fazer um trabalho voluntário, não deu para ir hoje, vou faltar, não deu para fazer, não tive tempo, não vou fazer. É um trabalho, e o outro lado precisa, a partir do momento que você se voluntariou, é um trabalho e você tem que levar aquilo a sério como se fosse o trabalho da sua vida, assim, se vocês ganhassem o salário para aquilo. Como fazer isso? Pergunta difícil, hein, Melissa? Não sei, Carla, quer começar aí? Você que tem tanta experiência com voluntariado. Depois, sério, vocês que sabem. Tá. Bom, Melissa, assim, tem vários trabalhos voluntários também, né? Então, o que a gente tenta fazer na empresa, né? Ambiente de empresa onde está todo mundo trabalhando, e a gente quer estimular que ainda mais façam trabalhos voluntários, né? Então, tem duas coisas que a gente conseguiu deixar bem claro, né? Primeiro, como é que é isso no horário de trabalho? Então, a gente tem uma política interna, né, que fomenta o trabalho voluntário. Todo o planejamento da ação voluntária pode ser feito em horário de trabalho. Agora, a ação em si, né, é feita fora do horário de trabalho. Agora, eu estou falando de uma realidade de cidades, a grande maioria são cidades pequenas, então não pegam esse trânsito infernal de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba. Bom, Curitiba nem tem trânsito, né? Ela é tão evoluída que nem isso tem. Mas, enfim, então as pessoas conseguem se organizar, né? Acaba o turno às 5h já estou em casa, né? Já estou preparando as coisas, etc. Então, tem uma adaptação importante ali. Daí, o segundo realmente é a questão de ajudar as pessoas a despertar o que elas querem fazer como trabalho voluntário. Então, assim, qual que é o seu talento nesse momento também de vida, né? E aí, o estabelecer o que significa oferecer este potencial que você tem, né? Com que periodicidade? Com o que eu posso me comprometer? A gente aprendeu muito com a construtora na época, e por isso que a gente criou, na estratégia nossa, grupos, são guides, são os grupos podem ser 5, 10, 15 pessoas, como quiserem, mas era por uma necessidade. As obras, as pessoas não ficavam longos períodos de tempo num único local, porque tinham que rodar de uma obra para outra, etc. Eu falei, puxa, mas eu quero criar um vínculo com uma organização social durante esse período de 3 anos que eu vou estar aqui, né, dedicando meu tempo à construção de uma hidrelétrica. Então, se eu criar um grupo, eu, Célia, Alê, Thalita e Isabela, e na semana que eu não estou, a Célia, então, vai no meu lugar para fazer a atividade naquela organização. Na semana que a Célia não está, vai o Alê, na semana que o Alê não está. Então, no final, o mês de 4 semanas, eu estou parte de um grupo que está presente o mês inteiro naquela organização. Só que o meu compromisso pessoal é uma vez por semana, ou sei lá, Então, eu acho que tem um pouco isso também, alinhar muito bem as expectativas de quem quer oferecer um trabalho voluntário, o seu talento que ela quer oferecer ou desenvolver, etc. E aí, claro, o tempo de dedicação que ela pode se comprometer. Muito obrigada. Posso fazer um complemento? Queria só comentar uma coisa nesse tópico que eu acho que é muito legal também,
a responsabilidade, o senso de responsabilidade que a gente tem que dar para o voluntário. Porque muitas vezes ele sente que ele exerce uma função que, se ele não tiver, tudo bem, vai ter alguém que me substitua, não é tão importante. Então, a partir do momento que você mostra para ele que ele se você precisa dele, você depende do trabalho dele, do tempo que ele vai se dedicar, ele mesmo vai enxergar com muito mais bons olhos aquela tarefa e vai querer se comprometer aquilo. Então, é isso, é mostrar, não, tem uma responsabilidade, você tem um papel aqui, eu dependo de você para o desenvolvimento dessa atividade. Então, acho que criar esse senso de responsabilidade é muito importante também. Muito bom, muito bom. Obrigado, Carla. Obrigado, Thalita. Vamos passar então agora para a Renata, depois a gente segue com o Jeff, Melina, Márcio e fechamos com a Mariana esse bloco de perguntas, tá, gente? Então tem bastante perguntas, sempre no começo o pessoal fica tímido, depois vem um monte de mãozinha, né? Mas vamos lá, Renata, passar para você então. Obrigada, Alexandre. Meninas, prazer, sou Renata, tenho um negócio social que fomenta o empreendedorismo da rede da pessoa com deficiência. Eu estou escutando aqui, vocês quase responderam minha pergunta com relação ao relacionamento com o poder público. Vocês estavam falando sobre a própria burocracia, as alçadas, as responsabilidades deles, né, relacionadas à concorrência e tudo mais. E eu vivi uma coisa prática um pouco inversa e queria saber a opinião de vocês de como abordar. Chegou aqui, eu estou no estado de São Paulo, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, um braço dela que cuida de empregabilidade da pessoa com deficiência, me abordou para que eu pudesse prestar uma consultoria voluntária a respeito da pessoa neurodiversa, né, com deficiência intelectual neurodiversa, para que eles pudessem avançar, aprimorar um pouco os processos deles de empregabilidade. Conversando com eles, não tinham uma alçada grande, né? Era nível, acho que diretoria não sei o quê, mas não tinha uma alçada tão grande. E eu falei, é claro, né? Apesar da empregabilidade não ser meu objeto, eu tenho conhecimento e posso ajudá-los. Mas será que vocês também não poderiam me ajudar com a secretaria para que vocês me encaminhassem? Eles me contaram os números ali estrondosos de pessoas com deficiência procurando emprego, de vocês, de repente, me encaminharem essas pessoas para que eu possa, em paralelo, ou se não foi frutífera uma alocação no emprego dessa pessoa com deficiência, para que eles venham empreender comigo, como se eu fosse uma empresa de encaminhamento, né? Que eles me referenciassem essas pessoas com deficiência. Todos pararam. Imagina se eu tive resposta até hoje, claro que não. Eu queria saber se, de repente, foi a questão de eu ser um negócio, que eles perguntaram também a natureza jurídica da minha empresa, então era um negócio social, não era uma ONG, não sei se isso foi um entrave para que eu pudesse me estabelecer. Eu falei, olha, eu posso falar com qualquer pessoa, me passa para... Né? Então, às vezes, esse desconhecimento de alçada do poder público, a gente achou esse ponto em comum, né? Que é a geração de renda da pessoa com deficiência, mas eles trabalhando com empregabilidade, eu com empreendedorismo dessas pessoas, desse público, ficamos nesse vai e vem, e eu não sei o porquê do entrave, de repente, de eu ser uma empresa de encaminhamento. Então, ninguém lá sabia alçada, ninguém, vamos falar com esse, vamos falar com aquele. Então, você acaba sendo uma via de uma mão, nesse caso, eu prestando serviço para eles de maneira voluntária, e não consegui nunca manter um relacionamento, porque essas pessoas, de novo, não tinham alçada suficiente para que eu pudesse, de repente, ser uma empresa de encaminhamento das pessoas com deficiência. Eu não sei que tipo de construção vocês e percepção com relação a ser um negócio social e não uma ONG, e esse poder público atuando com relação a um negócio social. Desculpa se eu me estendi na pergunta. Posso puxar essa? Alexandre, não sei se... Claro. Eu sei que vocês têm 10 minutos, não sei se você quer coletar várias perguntas, porque eu poderia juntar essa da Renata com a da Cláudia.
Boa, pode ser. Eu vi a da Cláudia no chat agora, então ótimo, vamos fazer isso sim. Vamos, bom, se vocês vão anotando aí, já vamos coletar. Aqui eu mudei a minha configuração de tela, mudou a ordem das pessoas, então para mim aqui aparece a Melina agora. Melina, quer fazer a tua pergunta? Acho que é o tem o Jeff. também. É o Jeff, é o próximo. É o Jeff? É o Jeff, é o Jeff. É o coordenador. Minha pergunta era semelhante. Quer aproveitar, Melina? A minha também vai na esteira, mas pode aproveitar. Ah, não, então, se a sua é parecida, então pode ser você. Tá. Eu estava pensando, foi interessante a hora que a Renata começou a falar, porque eu falei, nossa, encaixa um pouco com o que eu quero comentar. Trabalhando com grupos, estudando grupos e tal, o que eu vejo, e queria perguntar para vocês, é a experiência depois da mobilização, mas talvez na sustentação, na continuidade, né, do movimento, na manutenção, né, dos stakeholders. O que eu vejo é assim, tem a causa, tem tudo isso que a gente está discutindo aqui, e depois de um tempo, em qualquer grupo, uma certa dinâmica de poder começa a ficar estabelecida, ou uma percepção de poder, né? E as pessoas percebem o poder de uma maneira diferente, né? De indivíduos, de instituições, poder público e tal. E isso, de certa maneira, congela um pouco aquele ambiente e, às vezes, faz com que esse grupo, né, dos stakeholders possam não tá tão entusiasmado como estava antes, né? Então, eu queria saber se essa percepção vocês têm experiência com isso e como que vocês lidam, né? Como que vocês lidam com esse processo, como é que vocês veem os pontos mais sensíveis nesse aspecto. Melina, pode fazer sua pergunta. Na verdade, eu acho que eu estou muito crua ainda. Né? Na verdade, assim, ainda tenho um ranço muito grande em relação a ONGs. Então, eu não sei como que eu poderia perder esse conceito ainda de Robin Hood de ONGs, que ainda me traz um certo, talvez um certo preconceito, mas o meu negócio é com Moçambique, e o modelo de ONG, para mim, eu acho que estragou a população praticamente inteira, que eles ficam tão acomodados por conta da escassez que tem lá, que o modelo de cooperativa para eles parece um negócio de outro mundo, né? Assim, como que eu vou tirar esse ranço? Eu gostaria até de saber como aprender a lidar com esses recursos de ONG, que parece tudo mais fácil, né? Mas não sei como que eu vou conseguir fazer isso. Boa. Márcio? Boa noite, meninas e grupo todo, né? Carla e Célia, obrigado aí pelas primeiras dicas. Eu estava olhando aqui o meu material e relembrei que em 2012 eu tive a alegria de prestar um serviço lá para a Intersummit na área de liderança, e a gente estava em Porto Ferreira, é isso? Porto Ferreira, né? Minas Gerais. Estivemos lá com um grupo de líderes, com um diretor da área de engenharia, foi muito legal. Acho que Pedro Leopoldo. Lá Oi? Isso, Pedro Leopoldo. E lá a gente ouviu falar sobre o líder servidor, né? Porque a Intersummit tem muito dessa pegada, né? De contribuição, colaboração e tal, foi muito legal. E aí eu estava olhando aqui as perguntas e ouvindo vocês falarem, é só mais pedir uma ajuda para vocês no seguinte sentido. Acho que todas as perguntas aqui, elas chegam a um determinado caminho, que é o seguinte: nós temos dúvidas, como pequenos organizadores de projetos sociais, né? Como é que a gente acessa? Porque eu faço um paralelo, tá, Carla e Célia? Vocês estão dentro de uma organização gigantesca que tem uma proximidade com o poder público diferente de nós que estamos solo e começando agora, né? Então, eu acho assim, quais são os caminhos que a gente precisa trilhar? O que a gente precisa fazer, efetivamente, para conquistar um stakeholder, seja ele governo, seja ele empresa, seja ele, enfim, né? Porque a gente está numa caminhada solo aqui. Eu estava falando agora há pouco com o nosso amigo, acho que Fábio, lá na sala, é isso? E ele estava me contando que ele está começando um projeto agora de educação infantil. Então, acho que uma boa parte de nós aqui temos pequenos projetos que estão embrionários, estão começando agora. Como é que a gente faz para chegar lá? Como é que a gente tem uma conversa de igual para igual com uma prefeitura, com o Estado, com uma empresa,
para poder trazê-los para perto da gente e dizer assim, puxa, gostei do seu projeto, vamos lá, vamos conversar. Né? Porque eu acho que a dificuldade não está só em nos aproximarmos do governo, é a gente tentar uma aproximação com as empresas também, né? É isso. E aí, talvez, se vocês puderem deixar para a gente um material, porque eu acho que isso vai longe, né, Alexandre? Se bobear, a gente vai ficar aqui falando muita coisa. Então, a ideia é, sei lá, deixar para a gente um material, um passo a passo, dicas de como é que a gente faz isso. Obrigado. E acrescentar também, desculpa, a rotatividade, né, eleitoral. Então, como vocês, além de como manter, como sustentar isso, né? Se existe alguma forma de sustentar. Célia e Carla, só pergunta fácil, tá bem tranquilo, né? Nossa, vocês vão... Só perguntinha bem simples. E como a gente tem 4 minutos, vai ser pincelada, tá, gente? Então, ó, se precisar estender os minutinhos, dá também, fica tranquilo. Então, bom, eu vou pegar assim, pincéis, eu e Carla, a gente foi assim, quem fala essa, quem fala aqui no chat, né? Mas, bom, eu acho que eu vou pegar lá do comecinho, Cláudia, né? Falando, as ONGs não são políticas. Cláudia, eu tendo a ter uma leitura diferente, as ONGs são políticas, né? A hora que eu defendo mudanças climáticas, eu tenho uma posição política. Se eu vou defender, apoiar a questão de um racismo no Brasil, eu tenho uma posição política, né? Eu acho que o fato de eu ser apartidária ou eu não me conectar diretamente com a política, com a gestão pública, não quer dizer que eu não sou política. Dito isso, eu vou pegar um pouquinho da Renata, né? Que é a questão do desafio do setor público, de fato, poder. Ele te pede trabalho voluntário trabalha para o governo, mas ele tem 1000 restrições, de fato, encaminhar para a sua organização, tá, Renata? Então, e aí eu imagino, eu nunca trabalhei no setor público, trabalho muito com o setor público, mas todo o conflito de interesse que pode ir contra eles estão morrendo de medo. Então, o fato de eu nomear você um negócio de impacto e não o do Márcio, pode, em algum momento, ter um risco para ele como gestor público. Então, eu imagino que tem, sim, um cuidado, né? E daí, pensando um pouco, como minha irmã trabalha no governo há muitos anos, ela sempre fala assim, para o governo contratar ONG sendo uma organização da sociedade civil é muito mais fácil, porque ele é de interesse público. Então, todo o dinheiro que ele pagar ali ficará na sociedade civil. E nós que estamos nesse campo dos negócios de impacto, a gente tem tentado quebrar modelos mentais, mas a gente pede pareceres do governo federal, né? A gente recebe muito parecer ainda contrário. Porque se eu estou numa ONG e eu faço uma doação para essa ONG, o dinheiro fica aqui. Se eu pago nem vou dizer uma consultoria, porque se ele fizer uma concorrência e você ganhar a consultoria, é seu. Mas se ele indicar pessoas e beneficiar a empresa da Renata, e a Renata vai ter lucro com isso, e não a empresa do Márcio, isso pode gerar algum conflito. Então, acho que a gente está tentando trazer esse conceito dos negócios de impacto, a gente está desenhando uma legislação, já passamos uma política nacional de investimentos em negócios de impacto para que gestores públicos entendam, e agora a gente está passando a política pública estadual e municipal, para trabalhar com conselhos locais para que eles entendam a vantagem de, por exemplo, pós-pandemia, trabalhar com aplicativo de educação que ajuda a fazer correção, porque esse professor não está dando conta. Então, eu acho que tem aí inovações sociais que precisam passar, mas quando eu faço uma concorrência, muitas vezes esses negócios quebram. Eu vou passar, só pegar mais um gancho, Carla, não sei se eu vou cobrir tudo, tá, gente? Mas só, assim, Márcio, é muito comum, às vezes, eu pegar uma organização pequena, então, minha trajetória no Brasil foi muito assim, pegava a choca, trazia para a minha varanda
5 anos depois, tinha 25 pessoas. O mesmo ICE, eu estou aqui há 10 anos, mas era uma organização muito menor e hoje tem 20 pessoas, 14 CLTs. Tal. Então, a gente vai crescendo. Não? Então, que nem você, Márcio, fui uma organização pequenininha e, aos poucos, a gente vai crescendo. São 10 anos, é claro, o ICE tem 20 anos, mas o ICE vem crescendo. Então, o que eu te digo, assim, que eu bati muito, por exemplo, quando eu fui ser diretora da Choque, trouxe aqui para a minha varanda, ela tinha um escritório no Rio, outro em São Paulo, era assim, transparência, ser uma OCIP, fazer relatórios anuais, ser auditado, medir impacto, quando fizer captação de recursos, gerar muitos relatórios. Então, também já fui pequena ontem, e sei que começar tem desafios, você está com pouca gente, mas preze por essa transparência. Eu prezei muito em todas as organizações que eu fui, sei que é um desafio para uma ONG que eu vou falar agora, mas ser CLT, registrar as pessoas, pagar os direitos, porque é isso, né? Eu lembro sempre o Oded Grajev também falando, puxa, se eu não pagar nota, né, imposto sobre a nota fiscal de comprar um armário, eu estou sendo contra o que eu estou pregando para as grandes empresas. Então, a gente tem que, aos poucos, esse crescimento vir com muita transparência, muita ética, e tentando bater na tecla. Então, assim, sempre fazer relatórios, sempre ser auditado. E tem auditoria voluntária, né? A gente consegue isso, né? Eu sou uma captadora sempre, né? Então, acho que eu sempre peço muito trabalho voluntário, de consultores, tal, para ir crescendo com suporte também, né? Carla, não, deixei um monte para você, né, Carla? Não, foi ótimo. Eu fui só colocando aqui, eu acho que uma mensagem assim final, eu me senti muito mexida, Melina, pelo que você falou também, né? E eu lembro que a minha escola na Fundação Kellogg foi baseada nos conceitos do professor John McKnight, que escreveu um livro chamado Construindo Comunidades de Dentro para Fora. E aí depois o Rogério Arns e a esposa dele escreveram um livro bem bonito sobre como construir comunidades com esse protagonismo. E tendo tido a experiência em Moçambique, eu vi essa evolução também. Assim, eu fiquei chocada também quando fui para Moçambique, saber que o PIB basicamente é foreign aid, né, ajuda externa e tudo. Então, acaba, assim, criando uma passividade imensa, mas não é lá fora, né? É aqui dentro mesmo, é no nosso quintal de casa também, né? Aquela coisa do olhar treinado que precisa, é um paradigma que precisa ser quebrado, né? E olhar para os talentos que a pobreza esconde, né? Isso é uma frase até de uma outra ONG que eu sou voluntária, o meu futuro digital, né? E é isso mesmo, são talentos. Agora, a gente precisa mudar esse olhar, né? E ir para um diálogo em que, de fato, a gente muda a conversa do qual é a minha lista de necessidades para a minha lista de potencialidades. As necessidades já estão postas, né? Enfim, então vamos ver, o que a gente já tem? Puxa, a gente tem um líder comunitário, né? Uma liderança, a gente tem gente que sabe cozinhar, a gente tem uma praça, a gente tem capacidade de escrever algum projeto, a gente pode aprender a escrever projetos de incentivo fiscal. Então, assim, a partir do que a gente tem, né? Colocar isso a serviço para pensar. Então, vamos priorizar, não dá para a gente resolver tudo ao mesmo tempo. E a outra coisa que eu acho que também nessa trajetória toda, como a Célia colocou, né, bem no começo, né, a linha do tempo, a evolução, esses setores foram realmente sendo muito mais fluidos, porque a gente vem de uma história de mais embate, sim, né? E aí os setores estavam bem caracterizados, né? O governo faz uma coisa, a iniciativa privada faz outra, e o setor social faz outra. Mas incapaz de, nesse formato mais cartesiano, você ver um resultado sustentável. E aí vou para a sua pergunta, Márcio, como é que anima esse povo todo? Olha, é um trabalho de articulação
noite e dia, dia e noite. Aí você pode se inspirar na Célia, porque essa aí tem energia saindo, sei lá da onde, né? Então, não assim, aquela insatisfação de que, pô, fizemos uma coisa legal, ótimo, então qual vai ser o próximo? Porque os problemas, eles estão todos postos, né? Então, traduzindo isso lá nos nossos CDCs, né, a gente mantém o elo muito quente ali também, porque as pessoas já veem, puxa, a gente é capaz de fazer uma coisa para a primeira infância, vai ir para os idosos. A gente ainda não fez nada. Bom, então, vamos, né? A metodologia é a mesma. O foco, talvez, agora da nossa ação pode ser um pouco diferente. E aí eu acho que tem um pouco de método, sim, tem os ritos, né? Tem que ter reunião para a gente fazer isso com metodologia, com pauta, com ata. Vamos se reunir 10 vezes no ano, então tira aqueles 2 meses de férias, né? Os outros 10, vai ser num dia fixo, é toda terceira, quinta-feira do mês, vai ser no local tal, e não sei o quê, tem que ter essa capacidade de você aí ir renovando. Aí eu acho que você trouxe um desafio muito grande, outra pessoa também falou, né, que é o estabelecimento do lugar de poder também, né, porque aí a gente entra naquela zona de conforto, a gente já sabe, já trabalha, já está indo bem, não sei o quê, aí vira aquela panela, né, e fala, não, como é que a gente, né, tem que ter uma vigilância, né, interna mesmo, falar, puxa, vamos abrir aqui, né? Abertura sempre. Eu acho que isso me inspira muito. Eu, trabalhando mais perto da Célia, isso é uma característica também do ICE, claro que da liderança também da Célia. Eu vejo isso na água social, inquieta o tempo inteiro. Como é que a gente chega e mais gente no Brasil todo? Vamos lá, né? E vai por um caminho e vai por outro, e um chama o outro, e vamos tentar fazer essa rede cada vez mais, né, movimentada, porque boa notícia a gente tem que espalhar, né? E aí as soluções, Renata, não sei como é que elas são, a sua história me frustra, né? Ai, caramba, a gente tem um talento aqui, tem uma solução, como é que faz? Bom, vamos criar, então, um grupo de trabalho. Eu tenho certeza que tem outras pessoas, Renata, que estão tão frustradas quanto você, com um trabalho desse, que poderia ser uma parceria, né, com o poder público, e diferente de, talvez, quando eu comecei a atuar nesse setor também, há quase 30 anos, eu acho que o diálogo está muito mais aberto para esses novos arranjos, né, e parcerias serem estabelecidas. Super obrigada, gente, amei ficar aqui com vocês. A gente podia ficar a noite inteira, né, eu e Célia. Gente, nossa, bom, muito, muito, muito obrigado, Célia, Carla, todos aí que trouxeram as perguntas. Acho que esse é um tema, assim, que requer muito carinho, muito cuidado, né? A gente saber ouvir as pessoas, né? Saber unir os diferentes atores, mesmo aqueles, né, que por vezes a gente fala, mas eu não gosto muito dessa turma, mas saber trazer para perto, né? E eu acho que é um trabalho aí que, né, você citou agora, Carla, essa questão o perfil da Célia, assim, né? Mas é muito isso, a gente conseguir se lapidar, né, também, né, Célia? Acho que a gente conseguir cada vez mais se nos melhorarmos como pessoa, nos desenvolvermos como pessoas para saber lidar com diferentes públicos, com diferentes situações, com diferentes né, perfis, e isso da escuta, isso da gente criar essa agenda comum, isso da gente se comunicar sempre. Eu gostei muito dessa parte, assim, e saber lidar com todas essas relações, mas pouco a pouco, sem ter um resultado tão definido, e trilhando isso rumo a um objetivo comum, né? Gostei muito dos insights aí. Vou passar para Ana rapidamente aqui, falar um pouquinho, fazer esse fechamento e trazer, acho que um convite bacana aí também, e daí a gente já encerra aí o nosso evento para não extrapolar muito o horário aí de vocês. Oi, gente. Bom, primeiro, muito obrigada, Célia e Carla. Assim, nossa, foram vários insights muito poderosos que acho que a gente vai conseguir levar não só para dentro do contexto do impacto, né, mas para as nossas relações, porque stakeholders, a gente, né, são as pessoas envolvidas não só nos nossos projetos, como na nossa vida de uma forma geral. Então, muito obrigada. E, bom, fazer um convite para todo mundo que está aqui. Na próxima semana, dia 25 ao dia 27, a gente vai ter um outro evento para falar sobre as temáticas de liderança. E falar sobre stakeholders é também falar sobre gestão de pessoas. E esse evento chamado Liderando a Mudança.
ele é voltado para líderes que atuam no setor de impacto social. Então, todo mundo que está aqui, que tem esse perfil, né, de que já é líder ou de que pretende ser líder em breve de algum negócio de impacto, sejam muito convidados a esse evento. Eu vou mandar o link aqui agora no chat, e vocês podem fazer a inscrição por lá para participar conosco, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Alexandre. Show de bola. Bom, vou passar para a Thalita, então, fechar o evento. Mas, Célia e Carla, da nossa parte, da minha parte, muito obrigado, mas foi muito, muito, muito bom. A vontade é que a gente tivesse a noite inteira aí para a gente conversar, papear e ouvir mais casos e né, que ainda melhor se fosse presencialmente, né? Mas, assim, foi muito, muito bom estar com vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado para todo mundo que esteve aí com a gente. Thalita. Gente, também queria agradecer muito a Célia e a Carla pela participação delas. Foi muito bom tê-las conosco essa noite. Muitos insights, muito conteúdo, com uma super qualidade. Vocês viram que elas até deixaram, gente, o contato delas aqui no chat. Usem com sabedoria, porque são 2 contatos super preciosos. Elas deixaram o e-mail aqui. Para quem não conseguir ou para quem já teve que sair, eu posto lá depois os nossos grupos, tá? Eu compartilho com vocês. Então, mas agradecer a todos vocês que participaram aqui também, que fizeram perguntas, que interagiram. É muito importante, porque eu acho que é na pergunta que a gente aprende ainda mais, que a gente compartilha mais conteúdo, troca mais informação e uns aprendem com as perguntas dos outros. Então, essa interação é muito importante. Eu mandei aqui no chat, gente, um link para vocês avaliarem o encontro de hoje. Para a gente é muito importante. Quem é um aluno fiel da Água sabe que a gente gosta de um formulário de avaliação. Eu sei que dá uma preguicinha aí de avaliar, mas aqui para a gente é muito importante para a gente continuar entregando um conteúdo com muita qualidade mesmo, porque é feito para vocês, para aproveitamento de vocês. Então, se puderem, é super rapidinho, tirem aí 2 minutinhos, respondam o formulário para a gente poder cada vez entregar encontros cada vez melhores. Mas agradecer mais uma vez às palestrantes e a todos vocês que estiveram aqui presentes. Boa noite, gente. Muito obrigado e até semana que vem, quem estiver nos eventos de liderança. Obrigado, Célia. Obrigado, Carla. Foi muito bom estar com todos vocês, com todas vocês aí. Obrigada, gente. Contem conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Célia. Obrigado. Tchau, tchau, Carla. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado, gente. Foi muito Obrigada, bom. gente. Foi ótimo. Nossa, valeu, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.